Mais ou menos na década era de 80, mais ou menos no 1986, eu devia ter uns 5 anos por aí. Eu tava em casa, no chão da sala, brincando com aqueles carrinhos. Quem é dessa época se lembra. Eram uns carrinhos de Fórmula 1, coloridinhos, mais ou menos desse tamanho assim. Tinha várias cores. Eu tinha vermelho, amarelo, verde, azul, só tinha um preto. Era o meu preferido, talvez pela cor do carro do Ayrton Senna. Não lembro se Ayrton Senna já corria nessa época, provavelmente sim. E ouvi na televisão a morte de Tancredo Neves. A televisão era aqueles caixotão de madeira, um botão redondo, você mudava o canal rodando, tinha até uma outra argola que você fazia a sintonia fina. A morte de Tancredo Neves. Até hoje a imagem que me vem na cabeça quando eu escuto falar o nome de Tancredo Neves é de um caixão, uma foto preto e branco, um caixão, uma maca com rodinhas. Só que essa foto é em GIF, aquelas imagens que são paradas e tem alguma coisa em movimento. E era o caixão na maca com rodinhas, nevando, provavelmente por causa do nome Tancredo Neves, né? E eu percebi na época que as pessoas, os adultos com quem eu convivia muito, minha família principalmente, não gostaram da morte de Tancredo Neves. Tinha umas conversas sobre complôs, conspirações que poderiam ter sido responsáveis por essa morte. Aí foi aí que apareceu um outro cara que os adultos da minha família não gostavam desse cara, não. Era um cara do bigodão, parecia que tinha engolido um passarinho e deixado a asa de fora. As pessoas falavam muito mal dele. E eu logicamente associei, as associações infantis, né, de criança. O outro morreu, todo mundo gostava. Não gostaram da morte dele. O outro chega, né, tinha as teorias de conspiração da morte. Então as minhas associações me fizeram acreditar que El Bigodón teria sido responsável pela morte do Tancredo Neves. Eu lembro da primeira vez que eu vi esse bigodão subindo a rampa. Brasileiros e brasileiras. Quando eu vi isso, eu disse uma coisa mais ou menos como: esse cara de bulldog velho. Foi o que eu disse quando criança. E após isso foi quando despertou o meu interesse em política. Foi através desse evento. E aí tinha essas reuniões de família, aniversários, que iam minhas tias lá pra casa, eu morava com a minha avó. Tinha minha tia e o marido dela, um casal que eu admirava muito pelas ideias, a forma de expor essas ideias. Era um pessoal, um visual mais entre o hippie e o arrumadinho, né? Eram pessoas, como eu poderia dizer, alternativas. Eu lembro na casa da minha tia várias fotos da época que o marido dela foi pro Xingu. Eu admirava muito esse casal.
E eles, muitas vezes, quando eles iam lá para casa, a conversa sempre era em torno. Tinha vários assuntos, mas sempre esse assunto acabava sendo abordado, que era o Lula. Lula. A Estrela Vermelha, o PT, o Partido dos Trabalhadores, operários, gente que sofria, que dava seu sangue para sobreviver na selva de pedra, né? E o Lula era o defensor deles, aquele cara barbudo, com a camisa. Eu só lembro dele de camisa listrada. Provavelmente ele usou várias cores, quadriculado, sei lá, as roupas dele, mas eu lembro dele de roupa, camisa listrada, com bolso, aquelas camisas com bolsinho aqui. Isso marcou minha memória, o PT, a cor vermelha. E eu criei em torno do Lula uma imagem de um herói. O cara revolucionário, o cara que lutava contra o sistema, o cara que fazia as passeatas, as manifestações, que lutava pelo direito das pessoas. O Lula era o meu herói, era o meu ídolo. Você, Lula. Aí eu já um pouco mais velho, lembro que lá em casa a gente já morava no Cruzeiro. As pessoas levavam bandeiras pintadas. Tinha não sei o nome, aquela tábua verde que você coloca o pano embaixo, passa tinta com um rodinho. Levava as bandeiras para minha mãe costurar, porque era uma militância voluntária. Não eram pagos para estar panfletando, para estar balançando bandeira. Eram pessoas que estavam lutando em nome de algo que elas realmente acreditavam. Eu lembro de um brochezinho, era redondinho, era uma peça de acrílico. Aí a gente pintava PT ao contrário, às vezes nem pintava, só fazia estrela. Aí PT ao contrário, né, no fundo do disco. Aí fazia a estrela vermelha por cima da letra. Aí depois pintava o fundo de branco e tinha uma cola que usava que prendia um alfinete de segurança. Fazia um broche. Não era nada comercial, não era nada industrial. Não era alguma coisa que o candidato comprava e distribuía. Eu lembro que muitas dessas peças eram compradas pelas pessoas porque as pessoas queriam ter aquilo. Não era aquela visão do candidato me dá. Como eu vi muitas vezes muitas pessoas falando: ah, não vou votar nele não, ele não me deu nenhuma camisa, nem um boné. Tá votando certo. E essa movimentação toda foi na eleição que o Lula concorreu contra o Collor. O Collor foi um cara que, logo de cara, eu já fui contra ele. A própria aparência dele, todo arrumadinho, cabelinho engomadinho, terno, me lembrava muito um termo que era usado pelas pessoas, muito usado nos jornais. Quem é dessa época se lembra dos bandidos de colarinho branco. O Collor, pra mim, era um bandido de colarinho branco. Eu defendia o Lula de todas as maneiras. Tem uma história que as pessoas que defendem os partidos de direita falam muito sobre os partidos de esquerda. Não acho errado. Realmente isso acontece. Que é afirmar que a esquerda dissemina mentiras e passa a repetir essas mentiras até chegar ao ponto dessa mentira ser considerada uma verdade. A direita foi tão diferente assim? Não. Como aquela história de que o Lula, se fosse eleito, ele ia mudar a cor da bandeira do Brasil. Eu me lembro de aulas na escola que fala que o significado da bandeira, o significado de cada cor da bandeira.
Quem estudou nessa época, então não sei se o estudo hoje ensina isso, mas naquela época ensinava. Quando as pessoas vinham falar a respeito dessa história do Lula mudar a cor da bandeira, sim, eu tinha que criar alguma coisa para poder retrucar, né, essa argumentação. Então eu desenvolvi o seguinte: vermelho, a cor do sangue. Quanto sangue foi derramado para construirmos o Brasil que nós temos hoje? Para que o verde? Nossas florestas foram todas derrubadas, devastadas. A Amazônia ainda está lá, né? Uma parte dela, mas está. Por que o amarelo? Se a nossa riqueza, as nossas riquezas foram todas levadas para fora. Para que o azul? Se o céu já tem tanta poluição que o céu já está cinza. Nada melhor para representar o nosso país do que o vermelho do sangue que já foi derramado e o sangue que se derrama até hoje pelos trabalhadores, a partir dos trabalhadores, né? Então os trabalhadores estavam sempre na minha cabeça. Para conseguir sobreviver nessa selva de pedra. Eram os argumentos que eu usava. Mas enfim, Collor foi eleito. O impeachment dele só serviu para afirmar mais que as minhas opiniões estavam certas, de que os partidos de direita eram os bandidos e que a esquerda eram os revolucionários, os heróis, Che Guevara. E aí veio Fernando Henrique, né? Já se anunciava que o Fernando Henrique era o criador do Plano Real. Conseguiu frear a inflação, colocou o dólar. Lembro que um real valia $2, mais ou menos. E eu comecei a mudar de ideia. A direita não é tão ruim assim. Mas ainda assim eu defendi o Lula. Defendia. Eu fiquei intrigado com uma coisa que o Lula, o PT, criticava muito a privatização, inclusive da Vale do Rio Doce. Também sou contra a privatização de certas coisas, inclusive da Vale do Rio Doce. Mas na época eu já comecei a enxergar que talvez essa privatização tenha sido benéfica. Assim como a privatização das linhas telefônicas, que antigamente era uma guerra para você conseguir uma linha de telefone para sua casa. Se não tivesse sido privatizado, nós teríamos a liberdade de celulares que nós temos hoje. Nós teríamos a qualidade, apesar de ser uma qualidade débil, uma qualidade podre. Acho que operadoras de celular hoje estão no ranking das reclamações, até por ser um serviço que se usa frequentemente. Então é normal que esteja no topo de reclamações, seja sendo ela boa ou sendo ela má. Mas nós não teríamos. Se fosse uma estatal, talvez nós estaríamos usando aqueles tijolões analógicos até hoje. Fernando Henrique ganhou a segunda eleição, mas eu sempre firme ali com o meu herói, com a estrela. Lula lá. Até que eu já estava maior, mais velho, já tinha uma discussão mais aberta sobre política com as pessoas, com pessoas que votavam. Eu ajudei a convencer muita gente a votar no Lula. Só que durante a campanha eu notei uma coisa. O Lula não estava com aquela barba toda. O Lula já não estava mais com aquela camisa listrada. O Lula estava usando terno. Eu enxerguei isso. Mas mesmo assim isso não foi o suficiente. É apenas uma roupa, o Lula tá entrando no meio. São as ferramentas que se usa. Eu já tinha noção do que a mídia é capaz de fazer.
E eu defendi essa atitude dele. Procurar marqueteiros para melhorar a sua imagem. Isso não foi capaz de abalar a minha fé no meu herói. E o Lula foi eleito. Eu lembro que no dia da posse dele, foi muita gente para a esplanada dos ministérios. Muita gente passou a noite ali. Não teve festa. Eu achava que ia ter uma festa porque era ano novo. Ano novo, geralmente, na esplanada dos ministérios tem festa. Essa vez não teve. Eu lembro que tinha uma barraca, como se fosse uma lona de circo, que tinha várias placas de madeira, de metal, tinha tinta para as pessoas desenharem, pintarem, escrevessem o que quiserem. Eu lembro que eu escrevi uma frase numa parede, que foi dia 1º de janeiro, o dia vermelho. Porque as palavras do ministério estava muita gente de camisa vermelha. Era o dia vermelho, era o dia da vitória. Eu lembro que eu chorei quando o Lula foi eleito. E eu chorei na sua posse. A esperança toda que eu tinha de algo melhor, de uma mudança para a juventude, porque eu acompanhei a UJS, que era a União da Juventude Socialista, né, as reivindicações, eu estive muito próximo disso. E Lula começou a governar. Minhas coisas começaram a acontecer. Muita gente criticando ele por causa do avião, que não sei o que. Não, gente, que isso? O Lula, ele é um presidente. Ele não pode ficar voando naquela sucata. E o avião não é dele, vai servir para os outros presidentes também. Certo? E ele viajou. Eu lembro dos programas humorísticos falando do Lula viajando, só não parava no Brasil. E eu, não, Lula tá certo. Ele tá fazendo acordos. Ele tá trazendo investimentos para o nosso país. Por que ele não tá colocando investimento aqui dentro? Mas isso não abalou a minha fé no meu herói. Isso não foi o suficiente. E realmente, o país cresceu, o país melhorou. Será que unicamente por causa dele? Será que não teve frutos que ele colheu do governo anterior? E aí veio o caso do mensalão. Aquele monte de falcatruas, aquele monte de coisa sendo descoberta. E eu defendendo. Não. O PT pode até estar envolvido, mas foi a forma que os coitadinhos dos petistas encontraram para conseguir que seus projetos, que as suas coisas fossem aprovadas dentro do governo. Era o que eu dizia. E o Lula não tem nada a ver com isso. Ele é presidente, ele está tomando conta de outras coisas. Você acha que essa roubalheira aí está acontecendo agora só por causa do PT? Essa roubalheira sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Mas se aproveitaram porque o PT está em evidência e colocaram todas as denúncias agora para aparecer a falcatrua para queimar o filme do PT. Era o que eu dizia. Não deixa de ser verdade, né? E apesar de eu refletir e chegar a uma certa conclusão de que é impossível do Lula não saber tudo aquilo que estava acontecendo. Impossível. E tinha as denúncias de desvio de dinheiro, umas coisas lá com o filho dele. Não, mas nem mesmo isso, Lula, nem mesmo isso foi capaz de abalar a confiança e a esperança que eu tinha em você. Porém, eu tive um cara que eu detestei lá no meu passado. Um cara que é aquela criancinha de 5, 6, 7 anos. Um cara que eu odiava. Um cara que representava pra mim tudo
tudo que era de sujo que tinha dentro da política. E esse cara começou a fazer acordos dentro do governo para contratar gente, contratar sobrinho, contratar neto, contratar vizinho, contratar namorado da neta, contratar o sobrinho da tia, do primo da vizinha, do cunhado, do bisavô. E você não se pronunciou, Lula. Você não falou nada. Quando El Bigodon estava fazendo essa falcatrua toda ali dentro dos três poderes, você ficou quieto. Mas nem isso, Lula, foi capaz de abalar nem um pouquinho da confiança e da esperança que eu tinha de que você faria a diferença. Ah, mas teve um outro dia. Eu recriminando a mim mesmo por não estar cobrando nem estar falando mal de você, Lula. Por você estar tão quieto e calado. Eu me recriminava por não criticar você. E aí foi quando finalmente eu vi a notícia do pronunciamento do que o Lula falou a respeito do Sarney. El Bigodon não é o Sarney. A sarna. E sabe o que você disse, Lula? O Sarney é intocável. Peraí. O meu herói. O cara que me alimentou de esperanças desde que eu era uma criança. Ele está defendendo. O cara que eu considerava que fosse o seu maior inimigo dentro da política. Foi aí que eu vi, Lula, que o meu ídolo tinha pés de barro. Foi aí, Lula, que o ídolo e o herói daquele garotinho lá no passado, foi nesse momento que o meu herói morreu.